Bora falar agora se Rony pode virar jogador do Vasco. Especulação que tomou conta das redes sociais e causou enorme alvoroço entre torcedores vascaínos. De fato, o Vasco é mais um clube interessado no atacante que não deve ficar no Palmeiras. Ele nem sequer foi relacionado para a partida contra a Lusa, que terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. Rony está de saída, mas as negociações mais quentes hoje são com o Fluminense, que mantém a proposta de 8 milhões de dólares, e com o Santos, que tenta encontrar um parceiro para fazer o pagamento desses 8 milhões de dólares. Sobre o Vasco, negócio dos mais complicados diante da precariedade nas finanças cruzmaltinas. Pagar 8 milhões de dólares para o Palmeiras já seria uma enorme façanha. Para piorar, Rony pede 1.300.000 reais por mês. E olha que ele já ganha 1.050.000 reais mensais. O Vasco hoje não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho. Há uma enorme briga, inclusive interna, em relação à renovação de contrato do Verratti, que pediu aos dirigentes vascaínos salários na casa de 1 milhão de reais por mês. Vasco que tenta, por exemplo, reduzir o salário do Payet para estender seu vínculo até dezembro desse ano. Torcedor vascaíno, se eu estivesse no seu lugar, não criaria muitas esperanças em relação ao Rony. Sobre o Verratti, a tendência é que a renovação aconteça, mas por cifras inferiores à pedida pelo atacante argentino. Fala, torcida do Vascão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. Torcedor vascaíno, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. E não se esqueçam, pessoal, de ativar o sininho das notificações. Vamos aqui com o SBT Sports Rio, já deixando os créditos aos canais da SBT Sports. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Boca Fernandinha tá de volta também. Olha, com pênalti perdido, o Vasco ficou no empate com o Bangu e também segue sem vencer, né? Empatou com o Nova Iguaçu na estreia em São Januário, empatou com o Bangu também em São Januário, e a Alcilene Brito conta como foi o jogo pra gente agora. Mesmo de noite, com o time ao segundo tempo, o Vasco voltou com mudanças, com Jair, Paulinho e Máximo Domingues em campo, e que já refletiu. Boa chegada de Jair para Máximo, e Bruno Lopes enche o pé e Vitor Brasil trabalha para evitar o que seria um golaço. E novamente o goleiro do Bangu tem que mostrar serviço nessa bola de Máximo Domingues. Se de um lado o goleiro do Bangu tá pegando todas, quase que Daniel Fusato toma um. Ele se atrapalha e Rafael Carioca quase marca para os visitantes. E aí, o Vasco tem a chance de ouro. Depois do escanteio cobrado na área, GB cabeceia, só que a bola resvalou no braço aberto de João Felipe. E o árbitro marca pênalti. E foi Jair quem chamou a responsabilidade e foi para a cobrança. Só que ele não contava que o goleiro do Bangu fosse salvar. O time ainda queria fazer um golzinho, só que Vitor Luiz manda por cima. O Vasco tentou e quase chegou perto, se não fosse o goleiro do Bangu, que acabou evitando a primeira vitória vascaína. Com isso, o time segue para o segundo empate consecutivo no estadual e agora encara o Boa Vista em Bacaxá. Acho que a atitude não foi boa no primeiro tempo e também a gente exagerou no jogo por dentro. Acho que o jogo se passava pelo lado, pelo Bangu, que teve uma proposta que a gente esperava, que era muito fechado, que era protegendo o corredor central, e a gente jogou muito por dentro no primeiro tempo e acho que o jogo não se passava por ali. Concorda com a opinião do Ramon Lima? Pedrosa, o Vasco perdeu muitos gols, perdeu pênalti, foi injusto esse empate, merecia um resultado melhor, o que você achou? Não dá para falar que foi injusto com o nível de atuação que o Vasco teve. Eu concordo com ele sobre o primeiro tempo, mas isso tem muito mais a ver com as peças que ele tinha em campo do que qualquer outra coisa. Vale lembrar que o primeiro tempo foi utilizado um time ainda C. Os únicos jogadores que realmente são do time A, que fazem parte do time A, nem são titulares, é o Vitor Luiz e o Souza também. Que o time B. É o time B, que entrou como zagueiro. E aí, no segundo tempo, o jogo mudou. No primeiro tempo, o Zé Gabriel e De Luca fizeram partidas terríveis. Zé Gabriel, brincadeira, hein, cara? Jogadores que claramente não têm a mínima condição de seguir vestindo a camisa de um time de Série A. Daqui não vou nem falar ninguém do Vasco. Quer nem comprar essa vitrine aí. Exato. Eu não vou nem falar do Vasco, eu vou falar de um time de Série A. O Serginho, que é outro jogador que está na mesma situação, ele até tenta, se esforça. O Zé Gabriel e De Luca é impraticável, é um negócio assim, bem assustador. E o Vasco da Gama não conseguiu, nesse primeiro tempo, com esses jogadores em campo, dar algum tipo de dinâmica para o time. No segundo tempo, o Maxime Domingues, o Jair
Jair bem, e o né? Paulinho mudaram a dinâmica esses do time. três, né? Exatamente, principalmente o Jair, que mesmo perdendo o pênalti, na minha visão, ele foi o melhor jogador do Tava segundo bem, tempo né? pro Vasco da Gama. Bons passes, né? Exatamente. Ele entrou muito bem na partida, deu outra dinâmica, conseguindo construir por dentro, conseguindo construir por fora, com a ajuda do Paulinho. O Maxime Domingos também entrou bem, depois no final ele caiu um pouquinho de rendimento. O Jean David, poucos minutos, mas assim, também não mostrou nada. Porém, o Vasco poderia ter saído com a vitória de São Januário. Não só pelo pênalti perdido, mas também porque tem mérito do goleiro Vitor Brasil. Mas fez... 3 defesas Exatamente. ali, né, no segundo tempo. Fez uma partida espetacular. Mas, de forma geral, Flávio, eu vou falar novamente, zero cobrança grave. Acho que o que a gente pode ver desse time aí é que bons valores precisam ser observados, como foi o lateral Paulinho, mais uma vez, jogou muito bem. Além do zagueiro Luiz Gustavo, acho também um garoto que tem muito potencial. O GB também teve alguns bons momentos. E jogadores que não têm mais a mínima condição de seguir no time. Serginho, Zé Gabriel, o próprio De Luca, são jogadores que o Vasco tem que dar algum jeito de conseguir negociar urgentemente, porque não tem nível para vestir a camisa do Vasco da Gama. E isso, obviamente, estou falando sobre a parte esportiva, não tem nada a ver com parte pessoal nem nada. Só não tem como jogar um nível de Série A esses dois jogadores com o que eles vêm apresentando. Na minha cabeça, ou esses caras têm que jogar para poder buscar outro clube, ou eles pelo menos têm que ter na cabeça deles de, cara, eu vou tentar buscar aqui para poder pleitear uma vaguinha no time principal. E nada disso aconteceu, muito pelo contrário. A cada minuto que eles jogam, eles se desvalorizam mais. Dá para tirar de proveito aí, o Jair entrou bem e o Paulinho nessas duas rodadas, o lateral direito, né, diferente do que o Vene colocou no Flamengo, não dá para aproveitar quase nada aí desses dois jogos, esse time que está jogando, o lateral direito é uma boa surpresa aí para o torcedor vascaíno. Enquanto isso, o time principal venceu mais um jogo treino, bateu o Olaria por 3-1, gols do Lucas Piton, do Lucas Melim e do Paier. Se não estou enganado, é o terceiro jogo treino, terceiro com vitória, Pedrosa. Também não dá para a gente ter um parâmetro, né? Claro que os adversários são muito inferiores, mas está vencendo. Pelo menos está vencendo, né? O primeiro foi contra o Volta Redonda, o segundo foi contra uma equipe mais amadora e esse contra o Olaria. Eu acho que é tudo um teste, né? Eles têm que treinar mesmo, pegar um ritmo de jogo. Vale lembrar que, teoricamente, Jair e Paulinho seriam titulares desse time aí que jogou o jogo treino, mas como eles foram relacionados ontem, eles não ficaram à disposição. Então, o Hugo Moura e o Matheus Carvalho foram os titulares nesse jogo treino. A boa notícia é que o Paier novamente marcando, né? Assim como ele tinha marcado no outro jogo, é um atleta que tem até atuado muitas vezes numa posição ali atrás do centroavante, como um falso 9 muitas vezes. Eu acho que é uma posição ideal para ele não se desgastar muito e pela qualidade técnica que ele tem, ele ainda consegue finalizar, consegue assistir aos seus companheiros. Então assim, cara, é o Vasco se preparando e se for parar para pensar em Campeonato Carioca, quando colocar o time principal, tem que apresentar um nível muito, muito acima do que a gente está vendo atualmente nesse elenco aí, comandado pelo Ramon Lima. Olha, daqui a pouquinho a gente vai falar da situação do Botafogo. A gente começou um ano meio que brincando, né? Saiu o Luiz Henrique, saiu o Almada, como é que vai ser o ano do Botafogo? Mas a situação começa a ficar cada vez mais preocupante. O tempo está passando, o técnico não chega, os reforços também, né? Muito tímidos, oficialmente não chegou ninguém. E sai jogador. São 15 saídas no total, contando com o Arthur Jorge. O Botafogo volta a campo amanhã contra o Sampaio Corrêa pelo Carioca. Pelo menos o Botafogo é o único time que venceu e dos grandes, né? Vem de vitória. Mas, enquanto isso, o time principal segue em pré-temporada com novas saídas importantes. A gente vai ver a reportagem. Na volta, a gente vai falar da saída de um dos líderes, de um dos jogadores que dá pra gente dizer que ele foi um símbolo nessa temporada aí de sucesso.